Deus provê o escape é o título da lição 13 na classe de jovens, a última aula do segundo trimestre de 2022. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10 e 13. O resumo da lição diz o seguinte: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos a cair. O problema não é ser tentado, ok? É cair em tentação. Estamos falando isso ao longo desse trimestre e falaremos um pouco mais nesta lição 13, na conclusão desse trimestre. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem aqui. Eu sou o professor Denis Pereira. Semanalmente estamos aqui com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, com dinâmicas, treinamentos e muito mais. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, muito importante para nós. Deixe o seu comentário que ele aparece aqui ao longo da aula e clica no valeu. Sua contribuição nos ajuda a fazer anúncios no YouTube, a pagar para o YouTube divulgar os nossos vídeos. Você pode nos ajudar contribuindo através do botãozinho valeu ou tem uma chave Pix aqui nos comentários. Você pode nos ajudar também. Pegue sua revista, Bíblia, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, aí estão os objetivos desta lição: refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. Avisos muito importantes, na enrolação não, irmão, presta atenção. Aqui na descrição dos vídeos tem um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos, professores de todo o Brasil, compartilhando ideias e sugestões para as aulas, com slides e comentários. Temos um link para você baixar slides e comentários gratuitamente, está aqui na descrição. Também tem o link do meu WhatsApp, será um prazer atender os irmãos, pregações, palestras, treinamentos e muito mais, tá certo? Então dê uma olhada aí. Muito bem. Vamos à nossa aqui introdução, lembrando que tem dinâmica, tá certo? Às vezes eu gravo a dinâmica junto com a aula, às vezes eu gravo separadamente, mas fique atento, porque quando a dinâmica entrar, o YouTube avisará vocês. Se você estiver nos nossos grupos de WhatsApp, eu envio o link lá também. Introdução, o texto aqui em classe, só para a gente pontuar aqui, está em 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 13, tá certo? A nossa introdução, vamos lá. Aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus, ok? Então, a tentação, ou a intenção, o motivo, o objetivo da tentação é nos afastar de Deus, certo? Agora, a tentação, anota aí, a tentação só afasta de Deus quem cede a ela, quem se entrega a ela, ok? Quem não resiste a ela, certo? Então é preciso pontuar isso para não colocar na tentação a culpa que na verdade a responsabilidade é nossa, certo? Agora, a palavra de Deus ela nos aponta elementos para resistirmos à tentação e é sobre isso que nós vamos falar nesta última lição desse trimestre. Como eu já disse aqui em outras aulas, disse agora no começo, o problema não é a tentação, o problema é o que nós fazemos com ela, se nós nos deixamos entregar, seduzir ou se nós resistimos à tentação e até fugimos, em alguns casos é melhor fugir. Tópico 1, o exemplo do povo de Deus no deserto. Bom, a primeira coisa sobre este povo é que este povo era um povo de difícil trato. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores que os hebreus no deserto, sobre os hebreus no deserto após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, não é? Ingratos mesmo, seguindo outros deuses.
Então, eles tentaram a Deus. Olha que coisa, olha que situação. Eles tentaram a Deus, questionando, murmurando, tá? E fazendo tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus, tá certo? Então, veja, existe a tentação que ela é lançada sobre nós, mas o coração ingrato, o coração rebelde pode nos levar a tentarmos a Deus, certo? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui em um primeiro momento. Eles se deixaram seduzir pela idolatria, pela prostituição, e com isso eles tentaram a Deus, né? Então, é tipo assim, meio que procuraram a tentação com as próprias mãos, né? E eles então criaram aí essa questão contra o Senhor. Agora, a tentação, ela é humana. Ela é humana. O que significa que a tentação ela é humana? É que ela ocorre no coração e na mente das pessoas, tá? Ela é, portanto, a tentação ela é humana. É interessante isso. Olha o que Tiago escreve aqui, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O pecado não habita em nós? Então a tentação ela é humana. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Ou seja, a nossa predisposição para o pecado, ela já está em nós. Por isso que, quando pecamos, não devemos culpar ninguém e nem mesmo a própria tentação. A tentação só tem poder em nós porque somos seres pecaminosos. Tá? Mas vale lembrar isso, a tentação ela é humana. E eu gosto desse texto de 1 Coríntios 10, porque Deus deixa claro aqui nesse texto que junto com a tentação ele dá o escape, não é? Ele dá aquela graça, ele nos dá aquela possibilidade de vencermos a tentação, de superarmos a tentação. Nessa versão King James atualizada, versículo 13 de 1 Coríntios 10 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Ou seja, o que é uma tentação? O que é ser uma tentação humana? Ou seja, todos os seres humanos passam por tentações. Então não tem aquela coisa do jovem falar assim, nossa, mas, sabe, tratar a tentação que ele está enfrentando como se ele fosse o único a ser tentado daquela forma ou com tal intensidade. Não. Pessoas no mundo todo passam pelos mesmos tipos de tentações. Por quê? Porque é comum a todos os seres humanos, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então, e aí ele conclui dizendo, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então, Deus permite que sejamos tentados, mas junto com esta permissão de tentação, ele também nos dá uma válvula de escape, para que a gente não seja tentado acima do que possamos suportar. Por que isso? Para que ninguém diga assim, não, eu caí porque eu não aguentei, eu caí porque foi demais. Não, ninguém pode dizer assim, olha, eu caí porque a tentação foi demais, foi absurda e eu não aguentei. É falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, junto com a tentação, então aqui uma palavra de Deus para quem estiver passando por uma tentação. Você que está passando por uma tentação, olha aqui para mim. Você que está enfrentando uma tentação e que está quase entregando os pontos. Lembre disso, junto com esta tentação que está quase lhe derrubando, tem um escape de Deus. Não se entregue à tentação porque está pesada demais. Abra o olho! Porque o escape de Deus, ele segue paralelo com a tentação para que nós possamos suportar, resistir e vencer. Não vem com essa não. Eu caí porque foi forte demais. Ué, e esse escape aqui? Abre o olho, meu filho. Acorda, pelo amor de Deus, acorda. A tentação não é assim, não. Deus não deixa ninguém ser tentado acima do que pode, não. Calma aí. Se segura. Que é isso? Não se entrega, não. Se entregar, é porque é mole. E tenho dito. É pela palavra. Tá aqui. Pronto. Então, o escape de Deus está ao nosso alcance. Tá? Então, vou dizer de novo. A tentação caminha paralela com o escape. O escape caminha paralelo com a tentação. Para que possamos resistir e para que não sejamos vencidos pela tentação.
Por quê? Porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Não é? Então a fidelidade de Deus se manifesta nesse momento de tentação. Deus não nos abandona à própria sorte. Não. Ele nos protege até na hora da tentação. É por isso que é lindo quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos esse cuidado de Deus. A palavra do Senhor diz assim que, ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Então Deus nos conhece, então ele sabe o nosso limite. Então ele não nos deixa tentar. Lembra de Jó? Não toca na alma dele. Toca no corpo, toca aqui, mas não toca na alma dele. O que Deus está fazendo com Jó? Está permitindo que ele seja provado para que a fé dele seja fortalecida, mas o suficiente para que ele resista e mantenha-se firme e não seja destruído pela tentação. Nós precisamos pensar nisso porque Deus é fiel. Ele permite a tentação, mas junto com a tentação ele envia o escape. Então, tipo assim, se o inimigo quiser nos tentar, sabe, as propostas do inimigo para nos fazer cair, ele tem que levar diante de Deus. Estou aqui, conjecturando. Ele tem que levar a proposta diante de Deus. Ele apresenta, eu vou tentar este jovem, esta pessoa nisso. Aí Deus olha e fala, tá bom, isso aqui tá bom, você pode até fazer, mas junto com isso aí que você falou que vai fazer com a vida do meu servo, da minha serva, tá aqui, tá isso aqui. Ué, mas o que é isso aqui? Então, você tem a tentação, eu tenho o escape, tá certo? Eu sei o quanto ele pode suportar dessa tentação, então aqui tá o escape. Pode ir lá tentar ele, não tem problema não. Então, para cada tentação, um escape. Ô Glória, você tá assistindo a aula? Tá gostando do nosso conteúdo? Escreve aqui nos comentários, por favor, coloca aqui nos comentários para a gente saber se você está nos acompanhando. Para cada tentação, um escape. Escreve aí, para cada tentação, um escape de Deus para nos proteger. Muito bem! Tópico 2. O Deus que provê para a nossa vitória. O Deus que provê para a nossa vitória. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno. E ao concluir o seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu não nos deixar sozinhos. O próprio Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, Mateus 4, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Olha que situação. Então Jesus não estava só durante a tentação. Olha isso aqui, Mateus capítulo 4, é maravilhoso isso aqui. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa extraordinária, não é? Então o Espírito Santo, ele está conosco em todos os momentos, tá certo? Então, abra o olho, enxergue, detecte. Estou passando um momento de tentação, tenha uma certeza, o Espírito Santo está com você. Deus também proveu em sua palavra todas as informações que precisamos para não cairmos em tentação. É por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação com a palavra. Ele não venceu a tentação com filosofias, com conversas, palavras assim, bonitas. Não. Ele venceu a tentação com a palavra. É com a palavra que ele venceu a tentação. E não tem outro jeito para vencermos a tentação. É somente pela palavra de Deus. Tá certo? É somente pela palavra de Deus. Quer ver? Nós estamos olhando aqui, procurando sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acabou, irmão. Não tem para ninguém. Vamos olhar esse texto aqui da palavra de Deus. Vamos lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos olhar esse texto aqui no Pastor Google. Resistir ao gabiroto. Onde é que está escrito isso aqui? 1 Tiago 4,7. É que eu confundo. Eu estou com o Tiago aberto aqui, confundo. 4,7. Aliás, está na minha cara isso aqui, ó. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas pessoas estão correndo do diabo? E a Bíblia diz para resistir a ele. Quem tem que correr é ele. Mas para isso, nós precisamos ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. O Senhor ele jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. Satanás tenta iludir as pessoas para que se antecipem e tomem caminhos que mostrem independência de Deus.
Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água e preservação para milhares de hebreus no deserto por 40 anos. Isso mostrava o quê? A fidelidade de Deus naquilo que nos faz falta. Portanto, podemos confiar que todas as nossas necessidades serão supridas em glória por Jesus Cristo. Então, falando aqui a jovens, falando sobre tentação. Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece as nossas necessidades emocionais, físicas, sexuais, espirituais, materiais. Ele conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Então, cabe a nós confiarmos no Senhor e não nos entregarmos às tentações. É o caminho mais fácil. Se entregar à tentação é o caminho mais fácil, mas é o mais caro também. É o mais prejudicial. Agora, ser fiel a Deus em meio à tentação pode ser o caminho mais difícil, mas é o mais glorioso, é o mais vitorioso, certo? E é o que produzirá mais felicidade e alegria. Então, em meio às tentações, a palavra desta aula é: creia no Deus que provê para a nossa vitória. O Espírito Santo, a sua palavra, a sua graça, as suas estratégias para que possamos alcançar vitória no nome de Jesus. Por quê? Porque se Deus... meu Deus do céu. Se Deus estivesse interessado em nossa derrota, ele deixaria a gente ser tentado. Tô nem aí, vai, tenta ele lá. Mas a maior demonstração de que Deus está interessado em nossa vitória em meio às tentações é que junto com as tentações ele envia o escape. O que Deus está dizendo? Pode até tentar, mas o meu servo, a minha serva vão sair vitoriosos desta tentação. Por isso que nós podemos confiar no Senhor e não cedermos às tentações, não nos deixarmos ser seduzidos por elas, porque a vitória ela já está garantida, porque o escape ele caminha paralelo com a tentação. E o que é o escape? É a vitória de Deus antecipada para a nossa vida. É Deus dizendo: o inimigo pode te tentar, o inimigo pode fazer o que ele quiser contra a tua vida, mas eu estou do teu lado com a minha graça, com a minha força, com o meu poder, com a minha unção, com a minha palavra, com o meu espírito, para que esta tentação faça tudo com você, menos te faça desistir, te faça cair, destrua a sua fé. Aleluia. É uma aula da EBD, irmão, mas tá gostoso aqui. Falar para quem tá do lado aí. Não tem ninguém do lado, irmão. Meu Deus do céu. Tópico 3. Já falamos aqui sobre escape. Vamos falar um pouquinho mais sobre o escape. Não subestime o inimigo. Preste atenção nisso aqui. O fato de Deus, junto com a tentação, enviar o escape, não significa que podemos subestimar o inimigo. Eu costumo sempre dizer que da parte de Deus a tentação é uma oportunidade para nos promover. Da parte do inimigo a tentação é uma oportunidade para nos remover. Da parte de Deus a tentação é uma oportunidade para construir, da parte do inimigo para destruir. Da parte de Deus para fortalecer, da consistência, resistência, resiliência. Da parte do inimigo jogar no chão, fala de queda, fala de ruptura, fala de prostração, fala de aniquilação. Ou seja, a intenção de Deus com a tentação é nos fortalecer, do inimigo nos enfraquecer. A intenção de Deus é mostrar os nossos pontos fortes, do inimigo mostrar os nossos pontos fracos. Então, não subestime o inimigo, tá? Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele permanece em atividade, senão a palavra de Deus não tinha tantas advertências para termos cuidado com ele. 1 Pedro 5:8, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, não subestime o inimigo. Eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo. Tenha cuidado. Para isso, evite ficar sozinho. É muito comum jovens me perguntarem nas redes sociais, eu nem falei do meu Instagram, né? @DenisPereiraOficial.
É muito comum eu receber perguntas como vencer a pornografia, como não cair em tentação no namoro e por aí vai. Mas a grande questão é que resistir à tentação, não ceder à tentação, significa também ser esperto, tá? Significa ser vigilante. O que é ser vigilante muitas vezes? É ter atitudes que não lhe coloque numa situação aonde a tentação se torne insuportável para você. Não porque Deus não tem graça para você, mas porque você se colocou numa situação como o povo de Israel, aonde você acabará se entregando. Por quê? Porque a carne é fraca. Então, é por isso que quando se trata de tentação, em todas as áreas da vida, forte não é quem mede forças, é quem tem um olhar vigilante. Na área sexual, forte não é quem fica, é quem foge. 2 Timóteo 2:22, fugir dos desejos da mocidade. 1 Coríntios 6, 18, 19, fugir dos desejos, fugir da imoralidade sexual. Então, forte não é quem fica, não é quem mede força, é quem foge. Então você precisa ser vigilante, você precisa evitar certas coisas, precisa mudar de atitude, entende? Então evitar ficar sozinho, evitar muitos toques, evitar um comportamento de gente que já é casado, gente. Meu Deus do céu, os solteiros estão tendo mais intimidade do que quem é casado. Os casados não estão querendo mais sentar no colo, estão cheios de frescura um com o outro, briga por causa de conta, e os solteirinhos quando começam a namorar. Então é preciso ser vigilante. É preciso não alimentar a carne que está dentro de nós, esse desejo pecaminoso que está dentro de nós. É preciso não alimentar. Por isso é preciso ser vigilante. Tá? E aí não adianta só orar, é preciso mudar a alimentação da nossa carne. Tem gente que ora muito, vai até pro monte, faz até jejum, mas na rotina do dia a dia ele não muda de atitude, não muda o que assiste, não muda o que escuta. Gente, no ambiente espiritual é fácil a gente se comprometer, é fácil, mas é no dia a dia, na nossa rotina, que a nossa entrega a Deus, ela de fato se torna, meu Deus, necessária e real, naquilo que eu escuto, naquilo que eu assisto, com quem eu converso. É ali, dia após dia, que eu preciso resistir à tentação para vencer em nome de Jesus. A tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo caído. Não adianta. Entretanto, temos um Deus que nos dá a graça necessária para resistirmos às tentações e para não cairmos em tentações, não é? Podemos ter como exemplo o nosso próprio sumo sacerdote, que em tudo foi tentado sem pecado, tá certo? E aqueles que acham que é o ambiente que eu tô, não tem como resistir. Daniel nos prova que nenhuma Babilônia inteira é capaz de fazer cair quem resolveu manter-se firme e fiel ao Senhor. Lembra disso, o problema da tentação não é o que está fora, não é aquilo que nós assistimos. Então eu posso assistir qualquer coisa, então. A questão é exatamente essa, é que o problema da tentação não é o que vem de fora, é o que está dentro. Então aquilo que você assiste, você só muda se dentro de você quem está lhe guiando é o Espírito Santo. Romanos 8 e versículo 14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Agora os que estão na carne, Romanos 8 e 8, não podem agradar a Deus. Então o problema maior não é o que vem de fora, não é aquilo que está alimentando você, é você. Primeiro olhe para você. E veja, primeiro olhe para você e lembre-se que você é carne, você é pó e, portanto, humanamente falando, a sua propensão, a nossa iniciativa em primeiro lugar, a nossa prioridade quanto seres humanos é pecar. Agora, nós precisamos nos render ao Senhor, alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus, para que possamos ter graça e força suficiente para resistirmos ao diabo, abrindo mão de tudo aquilo que pode se aproveitar da nossa propensão ao pecado para nos fazer cair. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos dê vitória sobre toda e qualquer tentação por sua graça e misericórdia. Forte abraço! Trimestre terminando. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que estão conosco aí já
há bastante tempo. Fiquem na paz e fiquem ligados, porque o próximo trimestre será maravilhoso com esta revista Imitadores de Cristo, que eu falo um pouquinho já, peraí. Amém, meus amigos? Lição 13, classe de jovens, segundo trimestre de 2022. Que Deus abençoe vossas vidas. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.